cursar psicologia tendo um transtorno mental. Olá pessoinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Isabela, mas podem me chamar de Isa. E nesse vídeo irei falar sobre um assunto que eu pensei muito antes de vir trazer aqui, porque pode parecer um tópico um pouco sensível, um pouco delicado, mas por outro lado, eu penso que ele pode ajudar pessoas que passam por esses problemas, ou pessoas que conhecem outras pessoas que passam por isso, né? Então aqui eu vou falar os desafios, os anseios, a ansiedade que eu passei, e a minha superação em relação a tudo isso que eu venho tendo no meu mundo acadêmico. Eu curso psicologia, estou no 5º período e foi uma luta chegar até aqui, mas ocorreu tudo bem, cheguei tranquilo e hoje eu posso dizer que eu estou numa melhor fase. Eu vou separar isso em tópicos como desafios, anseios, ansiedade, medos, né? A superação. Bom, vamos primeiro falar sobre o que eu enfrentei desde o início. Eu sempre tive um problema de socializar com as pessoas. Então esse aí foi meu medo, um dos meus medos, de que se eu entrasse na graduação de psicologia, né, as pessoas não iriam gostar de mim. Porque, ou iriam me excluir, sabe? Porque por muito tempo eu fui excluída na escola. Não tinha muitos amigos. Na faculdade eu pensei que poderia ser a mesma coisa, ainda mais porque eu tenho um diagnóstico um pouco recente de esquizoafetivo e eu venho enfrentando vários desafios fora da faculdade, na minha vida pessoal, mas eu já fiquei ciente de que eu estava entrando na faculdade para fazer algo por mim, para mim mesmo, sabe? E não para os outros. Eu tinha em mente do que eu queria, que sempre foi meu sonho, desde o ensino fundamental, lá no 8º ano eu falava que eu queria cursar psicologia, enquanto todos escolhiam medicina, eu pensava na psicologia porque eu sou apaixonada no comportamento humano, na mente humana, como ela funciona. Então eu coloquei isso na minha cabeça de que independente se as pessoas fossem gostar de mim ou não, iriam me excluir ou não, eu estaria pronta, estaria preparada para isso. Então esse foi o meu primeiro desafio, um receio, né, na verdade, que eu encontrei. Agora um desafio mesmo foi estudar para as provas. Porque, gente, eu não tinha muito costume de estudar na escola, para falar a verdade. Eu estudava e logo após esquecia por conta de problemas de memória. E foi muito difícil para mim, principalmente no 3º ano do ensino médio. Que basicamente tudo que eu estudava eu esquecia na hora da prova, ou até no dia seguinte. Eu passava horas estudando na biblioteca, aí chegava na hora da prova e esquecia tudo. E eu sabia que na faculdade você tinha que estudar para passar nas provas. Independente se era fácil ou não, você tinha que estudar. Você tem que estudar na faculdade. Foi um desafio pra mim, porque eu passei basicamente a minha infância e adolescência toda sem estudar nada, sem pegar um caderno, sentar ali como outras pessoas fazem. Também eu vou falar mais pra frente sobre o problema da comparação também, que foi um desafio. E estudar pra mim foi um desafio, mas eu tinha uma estratégia. Eu vou contar mais ao final do vídeo, onde eu falo sobre minha superação. Eu tinha uma estratégia, eu montei uma estratégia para que eu me saísse bem, sem me desgastar e que fosse produtivo, tivesse rendimento. Outro desafio foi os trabalhos em grupo. Não é em si os trabalhos com outras pessoas. Não tenho problema em fazer trabalhos em grupo. Meu problema é apresentar em público. E esse foi o maior desafio, porque eu não tenho uma oratória tão boa assim, a minha dicção é um pouco péssima. Eu tô melhorando aos poucos, mas lá no 1º semestre não era tão boa assim. E já faz 2 anos que eu iniciei a faculdade.
Eu iniciei em 2024. E minha oratória não era tão boa, minha postura não era boa, eu ficava muito nervosa, gaguejava muito. E foi um desafio pra mim, sabe? Porque eu tinha que fingir que tava tudo bem, demonstrar que eu tava confiante, mesmo não estando. E isso era muito difícil pra mim, fingir algo que eu não conseguia ser de verdade. Mas ao final deu certo, né? Isso que importa. O próximo desafio foi o cansaço mental que desgastava o meu rendimento nas aulas, nas provas, nos trabalhos, nos projetos. No primeiro projeto do primeiro semestre, a gente tinha que ir no centro da nossa cidade à noite para ouvir, conversar e compartilhar alimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade, de rua. E eu tinha muitas crises de ansiedade quando eu ia. Então foi um desafio imenso para mim continuar. Eu não queria desistir. Então o meu maior foco era a persistência. Eu tive muita persistência desde o início da faculdade até onde eu estou. Eu não desisti, mas eu tinha muita crise de ansiedade porque era à noite, no centro da cidade. Ali falavam que tinha muito assalto, né? E que era perigoso. Sempre que eu passava por lá, antes de entrar na faculdade, eu sentia uma sensação estranha. Então, quando eu fui inserida ali naquele meio, eu não sabia lidar com essa situação. Então, me vinha a crise de ansiedade o tempo todo. Às vezes eu até faltava ou saía no meio da roda de conversa ali, da participação. Muitas vezes eu fiz isso, mas eu consegui concluir ao final desse projeto. Agora, próximo tópico, a ansiedade. Como eu tô lidando com a ansiedade e o que eu passei por conta da ansiedade desde o primeiro semestre até o semestre passado, que foi o quarto. Eu não iniciei, eu tô no quinto semestre, só que eu não iniciei ainda as aulas. Na época eu não tinha muito autocontrole emocional, regulamento emocional, não tinha tanta estabilidade também, e eu tinha muita ansiedade, demais, crise de ansiedade o tempo todo, com qualquer coisa, e tinha uma baixa tolerância à frustração também. Tudo isso eu fui aprimorando, gente, com o tempo, com a faculdade, com as pessoas, com a terapia, você vai melhorando. Por isso que é importante você não negligenciar essas partes. A minha ansiedade, desde o primeiro semestre, era chegar logo nos estágios que começam nesse período que eu estou agora, que é o quinto semestre. Então todo o tempo eu ficava pensando, meu Deus, como vai ser os estágios? Eu quero fazer estágio em tal área e tal e tal. E como vai ser os estágios? Eu vou ganhar bem? Eu vou ser aceita? Como vai ser as entrevistas? E tipo, a gente não tinha nem orientação ainda sobre, nem se falava ainda sobre os estágios. Eu tava muito assim, querendo pular etapas importantes, como estudar a primeira base, as teorias. Então isso me dificultava também no processo de cansaço mental, né? Que esgotava o físico, o rendimento, a produtividade, essa ansiedade também. E também eu tinha ansiedade de deixar acumular tudo, porque me dava paralisação no corpo, por conta da ansiedade. De tanto que eu tinha muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, eu acabava que não fazia nada, por medo de fracassar e por conta do perfeccionismo também. E tá tudo englobado aí na ansiedade também. E quando eu cheguei assim no segundo, terceiro semestre, já tava pensando logo no TCC, gente. Nossa, era um sofrimento imenso, que não era preciso, né? Eu tava sofrendo à toa, porque a gente tem todo o preparo, a gente vai ter todo esse preparo lá no oitavo e décimo semestre pro TCC, né? Não tem que ficar sofrendo antes da hora. E também eu já pensava em formar, né? Eu pensava, será que eu consigo me formar
abrir uma clínica, que eu queria também, né, ou ser concursada, mas hoje eu tenho certeza que eu quero abrir uma clínica, ser autônoma na psicologia clínica ou comportamental, mesmo que mais pra frente iremos ter mais abordagens, mas eu me apaixonei pela comportamental e clínica também, pelo que eu estudei por fora, a clínica, né, e os transtornos psicopatológicos, que eu vi no terceiro semestre, quer dizer. E essa minha ansiedade me consumia demais, sabe? Eu perdia noites de sono, eu acordava muito tarde porque não dormia bem e tinha que tomar medicamento. Os medicamentos não afetam o sono, mas a minha ansiedade que afeta meu sono. Mas eu melhorei bastante também em relação ao sono quando eu melhorei da ansiedade. Agora, a minha superação. Como eu venho lidando com tudo isso hoje, depois de ver o meu progresso até aqui. Bom, foi 2 anos de luta, né? Eu persisti, gente, de verdade, eu persisti. Eu tive esperança, eu faço tratamento, na época eu já fazia tratamento com psicanalista, com medicamentos, com a psiquiatra, né? Eu nunca deixei, depois que eu comecei a cursar psicologia, eu não negligenciei essas partes, que são muito importantes, que hoje eu tenho maturidade para entender que são importantes para o meu desenvolvimento e para minha estabilidade e autocontrole também, né? Para minha vida ser de uma forma mais leve. E tem sido mais leve. Eu venho fazendo a terapia para entender melhor as crises de ansiedade que eu vinha tendo, a lidar melhor com a frustração, a ansiedade em geral, o pânico, a socializar melhor, e também eu consegui fazer muitos amigos. Muitos não, muitos é muito forte, sabe? Eu consegui fazer boas amizades na faculdade. Desde o primeiro semestre encontrei ali minha casca de bala, né? A minha amiga. E a gente tá junto até hoje. Aí foi juntando mais gente na dupla, se formando um trio, um quarteto. E vem juntando mais gente, entendeu? E também eu tenho uma grande rede de apoio dos meus amigos, da minha família, minha mãe principalmente, ela me apoia em tudo, ela que sempre esteve presente em tudo da minha vida, desde o início até agora. Eu sou muito grata a ela também, a minha avó, meus irmãos e ao meu namorado também, que faz 2 anos que eu tô namorando. Ao mesmo tempo que eu comecei a graduação, eu também comecei a namorar com ele. E ele é muito importante na minha vida também. Eu tenho um carinho enorme por ele. E eu sei que ele tem por mim também, porque ele cuida muito de mim. E me protege muito. E olha por mim também. Então, ter uma rede de apoio é importante para o seu desenvolvimento, sabe? Ainda mais na graduação, que é um momento complicado, de estresse, de ansiedade, de frustração. E a gente tem que estar preparado para lidar com tudo. Principalmente na faculdade de psicologia, porque você vai ver de tudo. Seja lidando com casos leves até pesados, muito pesados. Que é importante que você faça terapia para que você consiga aguentar, né, esse processo. Eu também deixei de me cobrar, de me comparar com as pessoas. Ano passado foi o ano que eu mais me comparei com as pessoas, principalmente na internet, que aqui eu gravo vídeos pro YouTube, né? Então eu ficava me comparando muito com os canais grandes que cresciam mais rápido. Mas eu não sabia o que estava por trás, eu não entendia e eu me negava a entender. Eu queria só sofrer, vamos dizer assim, de uma forma inconsciente. Queria só sofrer. É uma fantasia, né? É uma fantasia de querer sofrer. Eu já recebi vários diagnósticos também durante a minha vida, seja borderline, depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Aí chegou então que eu tenho esquizoafetivo. E lidar com um transtorno, né, não é nada fácil.
mas eu tive perseverança de querer mudar a minha realidade e ser uma melhor pessoa, ser melhor pra mim, pras pessoas, e quem sabe quando eu estiver atuando para outras pessoas que passam por problemas também e não tem a quem recorrer, né? Eu quero ser essa pessoa que acolha, que ouça, que ajude de certa maneira. Se eu tenho essa missão, então eu vou cumpri-la. Independente do que eu precise fazer, eu vou cumpri-la. Enfim, eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de certa maneira, ou esclarecido alguma dúvida, uma curiosidade, ou tenha sido útil para você. Deixe um comentário se vocês quiserem, pra gente interagir aqui juntos. Se tiverem alguma dúvida sobre faculdade, a psicologia, os transtornos mentais, eu estudei a psicopatologia, tô estudando a clínica também, fora da faculdade, tô estudando ABA, autismo, né? Eu tenho livros de autismo, eu tô fazendo cursos também, tudo para me especializar, para trazer as melhores informações para vocês. E para me especializar também, né? Enfim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.